Graça e paz, família, estamos de volta com um tema bombástico, forte. Esta geração, a grande criptograça que tira a força do sistema religioso. Meu querido. Eles lutam, relutam, brigam, tendo de todas as formas contra este versículo, Mateus 24, 34. Hoje eu vou abranger um ponto de vista, uma área, uma parte deste assunto. Não dá para abranger todos os assuntos, mas eu vou deixar na descrição um vídeo muito completo provando e falando sobre Mateus 24, 30, 34, dando legitimidade a esse versículo, que é o seu próprio contexto. O versículo diz o seguinte: Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O sistema religioso endoida a cabeça, meu querido, endoida a cabeça, porque Jesus fala assim: em verdade vos digo. Esse vos digo é para os discípulos. Jesus está falando com os discípulos, só você ler o versículo 1, 2 e 3 do mesmo capítulo, que não passará. Jesus está afirmando que não passaria esta geração, nós vamos falar sobre isso, então é aquela geração, sem que todas estas coisas aconteçam, sem que todas, ou seja, todas aquelas coisas que Jesus estava falando, aconteceria naquela geração, e todas as coisas abrangem queda do templo, perseguição, grande tribulação, volta de Jesus, etc. Aí o sistema fica louco, meu irmão. Fica louco. Eles tentam, eles fazem macumba, faz tudo que você possa imaginar para ir contra este versículo, essas palavras de Jesus. Porém, hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Esta geração, a grande criptograça. Vamos de criptograça neles, né? Vamos assim. Esta é um pronome demonstrativo, né, professor? Então você pesquisa aí, esta. Não é essa, é esta. Mostrando que Jesus se referia à geração presente, porque esta é um pronome que demonstra algo que está presente, está perto. Isso. E geração aqui, no original é gênia, embora que eles tentam colocar como gênios e não sei o que. Eu falo gênia, tem pessoa que fala gênia, mas deixa eu falar gênia mesmo, tá bom? Mas eu não gosto de trabalhar assim, você sabe, né? O canal trabalha só com a simplicidade, não fica falando essas coisas não. Mas não que seja errado, mas não vejo nem necessidade, então... Geração. Então, a luta deles é esta geração. Este pronome aqui derruba eles, joga eles por terra. E geração aqui, eles falam, não, isso aqui está falando que é raça. É genos ou genos. O genos lá no original está falando da raça. Então, se fosse raça, Jesus estava afirmando que os judeus deixariam de existir. Será que era isso que Jesus estaria falando? Mas nós vamos trabalhar, irmãos. Hoje nós vamos trabalhar um ângulo bem bacana para nós crescer em graça, mostrando para você que geração, a Bíblia quando vai falar de geração, ela se refere às pessoas que vivem durante um período de tempo específico, aquelas pessoas que estão vivendo. Eu vou te dar só exemplos. Vamos aqui com alguns exemplos. Nós estaremos pegando... É aleatório, tá? Vamos pegar aleatório só para você ver como que é forte. Vamos lá. Êxodo 1:6 diz assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Olha, Êxodo 1, capítulo 1, versículo 6, mostrando que pessoas que viviam naquele período de tempo. Refere a todos que estiveram vivos durante o tempo que José e seus irmãos viveram. Não tem dificuldade, meu irmão. Para quê? Para que tentar, né, ser contra Deus? Para que essas patifarias? É só exemplo, tá? É só exemplo. Números 32 e o versículo 13, para
mostrar essa afirmação que eu deixei aqui para você. Está escrito assim, ó: assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Pronto. A geração aqui foi aquele povo que viveu no deserto. Aquele povo. Não, para quê? Para que tentar arrumar problema? Só você pegar Números 32, versículo 13, geração seria o quê? Está falando de um povo específico que viveram durante um período de tempo. Então não tem muitas questões. Agora, se a gente fosse falar em anos, existe algumas indagações. Uns falam que é 30 anos, outros falam que é 35, outros falam que é 40, outros falam que é 100. Mas uma coisa eu vou afirmar a vocês aqui: numa geração você pode fazer malabarismo para todos os lados, mas não será nunca mais de 100 anos. Nunca será. Tem pessoas, eu vou dar outro exemplo aqui, como que as pessoas gostam, né, de fazer algumas matemáticas. Eu acho até interessante, eu não uso muito, mas eu acho interessante. Mas vamos aqui. Deixa eu ver se eu acho primeiro. Primeiro é achar. Difícil é achar. Depois que achar, aí fica tudo fácil. Porque já achou. Lasqueira, parece até a Dilma falando, né? Vamos aqui para o livro de Jó. É exemplo, tá? Jó, rapaz. Eu tô pensando que achei Jó, não achei Jó. Deixa eu achar o livro de Jó aqui. Jó 42 e o versículo 16. Olha só que interessante uma matemática que alguma, não é eu que faço, algumas pessoas fazem. Só tô dando, vou deixar aqui 2 exemplos apenas, tá? Jó 42:16 fala assim: e depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então as pessoas pegam isso aqui, ó, 140 anos, divide para a 4ª geração e chega a matemática de 35 anos uma geração. Algumas pessoas fazem isso. Outras fazem o seguinte, outras fazem isso aqui, quer ver? Já aqui no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 8. E é o seguinte: não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto. Versículo 9. Onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração, que é aquela geração que é referida, né? E disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Então, as pessoas pegam isso aqui para referir que seria 40 anos. 40 anos. Porém, eu acho até interessante, e isso aqui, meu irmão, o que leva a entender é realmente que refere a um povo que está vivo em um período de tempo. Nunca uma geração vai ser 200 anos. Por exemplo, né, principalmente se você tratar pós-Jesus, principalmente, nunca. Agora, vamos estar aqui, voltando, só para você ver o Mateus 24. Mateus, capítulo 24, e o versículo 34. Versículo 34. Jesus, vamos lembrar a afirmação de Jesus: em verdade vos digo que não passará aquela geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus não é mentiroso e Jesus não mentiu. Todas as coisas que faltavam acontecer aconteceram naquela geração. Já cansei de deixar vídeos aqui mostrando. Agora, se a pessoa pegar essa palavra geração, quiser levar ela, mas geração não é isso, e querer encaixar a palavra geração, aí você leva para o próprio contexto. Vou pegar um contexto aqui, mas tem tantos outros. Mateus 23 mesmo. Se você ler Mateus 23, pronto, meu irmão. Acaba, joga por terra. Aí eu vou ler, mas não vou ler o Mateus 23, vou ler o Mateus capítulo 1, versículo 17.
que diz o seguinte, olha, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Pronto. Já pensou se eu trocar isso aqui por raça? Nunca vai fechar, a matemática não fecha. Então o contexto vai mostrar que é um período de tempo em que um povo está vivo. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 24 e o versículo 34, se você ler na NTLH, meu querido, fica muito claro, fica nítido que Jesus está dizendo o seguinte, olha, antes que todas as pessoas que agora estão vivas morram, isso vai acontecer. Jesus está dizendo o seguinte, antes que todas aquelas pessoas morressem, tudo iria se cumprir, tudo que estava faltando para se cumprir. Para nós não falar que nós não lemos, e vamos terminar também, o Mateus 23, olha para você ver como que é interessante. Mateus 33, versículo 36. Vamos lá, vamos ler. Diz assim, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Ou seja, aquelas coisas proferidas por Jesus, só você ler os versículos anteriores, era para vir sobre aquele povo daquela época do primeiro século, há 2000 anos atrás. Caiu sobre eles, meus irmãos, eles. As pessoas, os pastores, os líderes pegam aquelas mazelas e querem jogar sobre nós. Só que Jesus está afirmando que aquelas coisas, é verdade, vos digo para os discípulos, que todas essas, não só os discípulos, aqui você lê o contexto, Jesus está conversando com aquele povo, né? Mateus 24, Jesus está falando com os discípulos, e Mateus 23, você lê o contexto e você vai perceber que Jesus está falando com os escribas, fariseus, etc. Aquele povo que ele estava referindo. Em verdade, vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração, sobre aquela geração. Mateus 23, 36. Então não tem como. Pode tentar fugir para um lado, tentar rasgar para o outro, tentar ir para um lado. Não adianta. Esta geração é a geração do primeiro século. A geração de Jesus. O fim veio, Jesus voltou, tudo foi consumado naquela geração, porque a Bíblia afirma isso. Vou ficando por aqui, mas eu peço o seu like, seu comentário, seu compartilhamento e a sua inscrição. Meu forte abraço, até o próximo vídeo, fui!